A Câmara dos Deputados aprovou na última semana requerimento de urgência do projeto que institui o novo arcabouço fiscal. E agora a proposta poderá ser votada diretamente no plenário, sem passar pelas comissões. O projeto substitui o teto de gastos implementado em 2016 pelo governo de Michel Temer. A proposta é uma das prioridades da equipe econômica do governo Lula. Sobre essa questão, nós conversamos agora com o deputado Carlos Zaratini, que é deputado federal pelo PT no estado de São Paulo. Deputado Zaratini, tudo bem? Prazer recebê-lo no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. É um prazer sempre a gente estar com vocês. Deputado, foi aprovado em regime de urgência aí a proposta do arcabouço fiscal. Agora, ela pode entrar direto na pauta já nesta próxima semana. Eu queria lhe ouvir como é que foi todo esse processo na Câmara dos Deputados e com a expectativa agora, nesta próxima semana, de aprovação desse projeto tão importante aí para a economia brasileira. Bom, em primeiro lugar, o projeto ficou muito bem escrito, muito bem elaborado pela equipe do Fernando Haddad, né? É um projeto que acaba com o teto de gastos, é um projeto que garante recursos para a educação, para a saúde, que garante recursos para o Bolsa Família, garante recursos para investimento, que é muito importante para o Brasil. E esse projeto ele foi sendo costurado, foi sendo discutido. O Fernando Haddad teve uma paciência muito grande e uma disposição muito grande de conversar com todas as forças políticas, e o resultado foi a aprovação da urgência por larga maioria, 367 votos. E agora, na terça ou na quarta-feira, a gente deve votar o projeto finalmente, né? E aí vai para o Senado. Aí, eu gostaria de ouvi-lo, deputado, sobre essa votação que o senhor já mencionou, que deve acontecer já nessa próxima semana, sobre a matéria em si. Há um elemento aí das excepcionalidades a ser discutido, né? Tem alguns deputados, alguns parlamentares que defendem, por exemplo, que o Fundeb fique fora como excepcionalidade, o piso da enfermagem também. Gostaria de ouvi-lo sobre isso, como tem sido essa articulação no Congresso, na Câmara dos Deputados. Bom, esse é um problema que a gente vai ter que tentar resolver agora na negociação, né? Não é um problema tão grave, mas é importante que ele seja resolvido. O que acontece? Não é o caso do piso da enfermagem, mas é o caso, por exemplo, do Fundeb. Ele normalmente tem como ele é vinculado à receita, e o projeto diz que os gastos vão aumentar 70% do aumento da receita. Então, o que vai acontecer ao longo do tempo? O Fundeb vai crescer e vai apertar as outras despesas, vai diminuir as outras despesas, porque ele vai crescer 100% da receita, enquanto que a despesa só pode crescer 70%. Não da receita, do aumento da receita. Então, é um problema que ao longo dos anos vai dando um problema de ajuste, né? Então, a verba da saúde também ela é calculada sobre a receita corrente líquida. Então, a verba da saúde e da educação estão garantidas. O que vai ficar espremido? As outras despesas, principalmente as de investimento. Então, esse é o problema que a gente enxerga, um dos problemas que a gente enxerga, mas que não vai ter problema nesse início. Vai começar a ter dificuldade daqui a 5, 6 anos. Agora, deputado Zaratini, muito foi se falado desde quando foi lançado o primeiro esboço da proposta do arcabouço fiscal, do quão ele era importante aí para os próximos anos, para o desenvolvimento, até porque várias áreas ficaram sucateadas nos últimos 6 anos. Eu queria que o senhor trouxesse aqui para os nossos telespectadores da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual a importância de se aprovar o arcabouço fiscal, na proposta como ela foi enviada aí pelo governo. Bom, em primeiro lugar, essa proposta é uma proposta que resolve um problema que é a queda do teto de gasto. O teto de gasto ele já estava, você sabe aquele teto que vai caindo o gesso, né? Que a gente vê por aí de vez em quando o gesso despencando. Esse era o teto de gasto do Michel Temer, já tinha ido para o saco, né?
E isso causava um grande problema em todos aqueles que olham para a economia brasileira, as empresas, os investidores, porque eles não sabiam o que ia acontecer, o que o governo vai fazer. O Lula chegou aí, o que ele quer fazer agora? E a proposta que o Haddad encaminhou é uma proposta que, ao mesmo tempo que garante esses recursos para o desenvolvimento do país e para o desenvolvimento social, ele também estipula uma certa ordem econômica, uma ordem que garante que não vai haver um gasto extraordinário que quebre a economia brasileira. Então você pode observar que no longo prazo, os juros, não estou falando do juros Selic, não, que esse presidente do Banco Central, irresponsável, continua mantendo em 13,75. Mas os juros de mercado de longo prazo já começaram a cair. Começaram a cair por quê? Porque os agentes econômicos começam a enxergar que o governo não vai ser irresponsável na sua gestão. Falando sobre essa responsabilidade do governo federal na sua gestão, né? Há um compromisso bastante contundente do presidente Lula e de toda a sua equipe com as questões sociais para evitar a população em situação de miséria ou de extrema miséria. Os programas sociais já foram reestruturados, estão sendo implementados, mas depende aí da relação com o Congresso e da votação dos parlamentares para dar realmente vazão e dar caminho a essas ações, né? E aí a minha pergunta para o senhor, deputado, é sobre essa aprovação da urgência da votação do arcabouço já em plenário e não passando por comissões. Como é que os deputados que estão aliados ao governo avaliaram essa situação? Isso demonstra que há ali por onde o governo federal vai ter governabilidade junto ao Congresso? Isso é um bom indicativo? Como foi avaliado pelos senhores e pelos seus pares? Olha, esse é um primeiro passo muito importante. A gente aprovar esse projeto é muito importante. Em seguida, nós vamos votar a reforma tributária, que também é muito importante para o país. E aí, nosso objetivo é ir consolidando uma base parlamentar. É importante que todos que estão nos ouvindo entendam que o governo do presidente Lula é um governo que elegeu uma minoria parlamentar. Nós não conseguimos, ganhamos a presidência com um presidente do campo da esquerda, mas o Brasil elegeu um Congresso de centro-direita. Então, isso é uma contradição que tem que ser resolvida, e tem que ser resolvida à base da negociação política. Então, nós temos que procurar atrair partidos para a base política do governo e governar com esses partidos. Isso é um trabalho bastante árduo. Quem está levando à frente é o nosso companheiro Padilha, que tem organizado a Secretaria de Relações Institucionais, as lideranças do Congresso, né? E com isso a gente vai formando. Agora, logicamente, por ser um Congresso de centro-direita, muitas das coisas que nós gostaríamos de fazer, nós não vamos fazer de forma integral, né? Veja vocês, o Lula mandou um projeto tratando da igualdade salarial dos homens e das mulheres, né? Que é um absurdo, porque o Brasil está na Constituição que não existe essa diferenciação de sexo no mercado de trabalho. No entanto, muitas empresas pagam salário maior para o homem do que para a mulher na mesma função. O Lula mandou um projeto dizendo a punição que as empresas teriam caso fizessem essa diferenciação. E lá, quando chegou lá na Câmara, a direita foi reduzindo as punições, foi diminuindo, entende? Por quê? Porque eles querem continuar fazendo isso. Então, apesar do projeto ter ido, ele vai sair do Congresso menor do que ele foi, né? Quando a gente fala, por exemplo, precisamos reformar, reorganizar as relações de trabalho, né? Rever trechos da reforma trabalhista do Temer, queremos dar direito aos trabalhadores de aplicativos, queremos retomar os direitos dos trabalhadores, nós vamos ter grande dificuldade para fazer isso se não houver mobilização popular. Nós precisamos que o povo se mobilize
né, em torno dessas questões. E isso é papel de quem? Das organizações sociais, dos partidos políticos de esquerda. Nós temos que fazer, para cada uma dessas bandeiras, nós temos que lutar nas ruas também para que elas sejam aplicadas. Agora, na votação da urgência, para que ele não pule essas etapas das comissões, foi aprovado por uma ampla maioria. Isso dá um certo conforto aí para o governo e para a sua base. Expectativa na votação em plenário, porque para aprovar ele precisa de maioria simples. É isso mesmo, deputado? Como é que está a expectativa para ele entrar no plenário para votação? Ele vai precisar de 257 votos, né, que é 50% mais um. Eu acho que nós vamos ter esses votos com tranquilidade, né, porque quando se discutiu a urgência, já se sabia qual era o texto que vai à votação. Provavelmente vai ter pequenas modificações, mas nada estrutural. Então, quando chegar no plenário, todo mundo que votou a favor da urgência provavelmente vai manter o voto favorável ao projeto. Então, eu não vejo aí muito perigo de que esse projeto não seja aprovado. E referente a, inclusive, essa articulação com outros partidos, o senhor já bem colocou essa articulação, digamos, a ação que a direita, a centro-direita e a extrema-direita vem fazendo. Queria que o senhor também pudesse relatar um pouco como tem sido esse embate, esse trabalho diário ali no Congresso, porque esses parlamentares se utilizam muito das redes sociais e usam ali o Congresso, a Câmara dos Deputados, como um palco para fazer as suas gravações, os seus vídeos de impacto. E aí eu gostaria de ouvi-lo, o senhor, sobre essa atuação, esse tipo de forma como eles lidam com aquele espaço que é um espaço de servir ao povo brasileiro. Você descreveu bem. O objetivo deles é fazer as tretas, é fazer os memes ali no cenário do Congresso Nacional, né? Isso aí é muito bom para ganhar like, mas é ineficaz do ponto de vista do jogo parlamentar. Então, quem está lá no jogo parlamentar tem que conversar, tem que discutir, tem que debater. Não dá para ficar atacando, tretando, criando divergências falsas. Isso aí vai isolando esses caras. Então, essa facção bolsonarista raiz, essa turma da extrema-direita, está isolada do ponto de vista do jogo parlamentar. O que não quer dizer que nós temos uma ampla maioria, mas vamos dizer que eles se auto-isolam na medida que eles não fazem política e só querem jogar para as redes sociais. Tá certo, então conversamos com o Carlos Zaratini, que é deputado federal do Partido dos Trabalhadores por São Paulo. Deputado, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje, e a gente acompanha a partir da próxima semana essa votação em plenário desse importante projeto. Legal, gente. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos que nos ouviram e vamos trabalhar para que esse governo dê certo, com certeza. Abraço.